Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer imenso poder estar falando com você aqui agora, mais uma vez sobre administração financeira, só que agora falando sobre análise de risco em decisão de investimento. Num vídeo anterior eu falei sobre análise de investimento e agora a gente vai falar dos riscos envolvidos na decisão de investimento. Então, primeiro, a gente tem aí risco sistêmico no contexto das finanças privadas. Então, para Hayes, em termos gerais, o risco em um investimento apresenta dois aspectos: a dispersão dos possíveis retornos de um investimento e a correlação desses retornos com aqueles disponíveis em outros ativos. E aí a gente tem o risco sistêmico versus o risco não sistêmico. Então a gente tem aí o risco sistêmico, ele reflete a exposição a eventos que afetem a economia como um todo, como mudanças das taxas de juros e ciclos de negócio, e que não possam ser reduzidos por meio de diversificação. Já o risco não sistêmico é aquele que o investidor tem maior chance de mitigar, ou seja, eliminar. O investidor faz análise para identificar o que pode estar interferindo no risco não sistêmico e assim tomar decisão de investimento de maneira mais qualificada. Então, existe aqueles, no sistêmico, existe aqueles eventos que afeta a economia como um todo, que você não tem muito o que fazer, mas você tem que estar tentando se antecipar, e o outro não, que você pode tomar as atitudes corretas aí para poder mitigar ou eliminar o risco. Relações entre a taxa de desconto e o risco. Então, podemos quantificar os riscos por meio da análise de cenários, análise de sensibilidade e de simulações. Esses métodos vão mostrar como os fatores econômicos afetam o risco do investimento. É possível afirmar que o prêmio do risco aumenta conforme aumenta o risco que o investidor percebe no investimento. Óbvio, a gente já falou disso nas aulas anteriores aqui no canal. Quanto maior o risco, maior retorno. E aí, cada doido com sua mania. Assim, o ajuste à taxa de desconto é uma resposta ao risco avaliado pelo investidor. Então, a taxa de desconto ajustada e o risco dos investimentos. Então, a gente tem aí justamente o que eu estava falando com vocês, que eu pego aqui, e temos aqui, de um lado, a gente tem a taxa de desconto crescente ajustada pelo risco, do outro a gente tem o risco de investimento corrente. Então, e temos o custo de capital da empresa, que quando ele está em certo nível aqui, você tem aqui o risco dos ativos existentes na empresa. Conforme isso vai aumentando, a gente tem a taxa de desconto ajustada pelo risco ao retorno esperado aqui, o risco do investimento. Então, essa é a linha do mercado, ou seja, quanto maior a taxa de desconto, maior o risco existente desses ativos. Então, só um gráfico aí para exemplificar o que a gente falou anteriormente. Bom, diversificação da carteira e redução de risco. Acho isso excelente, tá? Colocar todos os ovos na mesma cesta não é um negócio legal. Então, a carteira de investimento é composta pelos ativos que o investidor tem interesse em incluir. Contudo, essa escolha não deve ser aleatória. O investidor pode ter preferências, mas elas devem ser usadas para diversificar o leque de investimento que vão compor a carteira. Então, a diversificação do risco e correlação entre ativos. Então, a gente tem aí, que quando a gente diversifica, o nosso risco, uma coisa como é que diz? Uma coisa vai, o que dá errado, o contrário, o que dá certo, ele se ajusta ali, você podendo manter aí um certo nível de estabilidade financeira. Já ao contrário, a gente vê que se eu colocar tudo, eu estou totalmente sujeito ao que acontecer. Posso ganhar muito, como posso perder muito também. Então, eu gosto mais desse tipo de investimento aqui, tá? Bom, e o que é risco nos investimentos, afinal? Bom, risco é o grau de certeza em relação à rentabilidade de um investimento. Isso significa a chance de um investimento dar um retorno abaixo do esperado, de se perder tudo que foi investido ou, em casos extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original. Bem, o perfil de risco do investidor pode ser dividido em 3 categorias e aí você vê qual é o seu. Tem o conservador, que é o menos disposto a correr risco, ainda que sua rentabilidade seja menor. Esse tipo de investidor costuma optar por investimentos de baixo risco.
Ou seja, aquele cara que põe dinheiro na poupança e ponto 0,5% ao mês e deixa rolar, 0,5% ao mês. Temos aí o moderado, que busca o equilíbrio entre um risco de investimento e a rentabilidade. Costuma buscar investimentos de médio risco ou por um mix de investimentos de maior e menor risco. Então, o que esse cara faz? Coloca na poupança, mas aplica em ações, por exemplo, de empresas startups. Então, ele está ali sempre tentando ficar no meio. Posso ganhar muito ou posso perder muito, mas não vou perder tudo. E tem os kamikazes, né? Não kamikazes, assim, no sentido de vai morrer de qualquer jeito, mas os agressivos, que é o investidor mais disposto a fazer apostas arriscadas. Em uma busca de retornos maiores, é mais propenso a optar por investimento de alto risco. Então, aquele cara que, olha, está milionário, olha, está pobre. Então, o cara está sempre investindo loucamente. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula, né? Prazer sempre estar podendo falar com vocês aqui. Não deixe de se inscrever no canal, se gostou, dá o like. Se não gostou, deixa o comentário lá para a gente saber o que a gente pode melhorar, que a intenção aqui é fazer o melhor para você ser cada vez melhor também. Grande abraço, professor Luciano. Tchau, tchau. Fique com Deus.